Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Sérgio da Casa dei Vini. Eu tenho feito alguns vídeos e de uma semana para cá eu resolvi dar o nome aos vídeos de vinho na prática. E é legal sempre a gente ter uma história para contar sobre vinho, né? Hoje eu saí para fazer entrega de vinhos porque eu trabalho com vinhos e entrego para os meus amigos. Então eu fui levar os vinhos na casa de um amigo. Ficou todo feliz porque ele vai levar os vinhos para o pai dele, que não vê há 2 anos por causa da pandemia. Aí ele falou, eu fiquei de olho nos italianos que você tem, mas eu fiquei com um pouco de receio de comprar. Eu falei, não, pode comprar que eu garanto. Tenho certeza que você vai gostar. Porque esses vinhos que você está me apresentando eu não conheço. Bem, eu dei uma dica para ele. Falei, olha, os vinhos italianos, na maioria dos italianos, mas isso cabe para todos os vinhos. Jovens. Eu vendo vinho jovem, né? Eu não vendo vinho de guarda. Pouca coisa de guarda que eu vendo. Então, eu falei para ele assim, quando você for servir ou abrir um vinho italiano e servir, abra e já coloque na taça. Põe lá 1/3 em cada taça, se tiver 4 taças na mesa, já coloca um pouquinho, porque ele começa a oxigenar. Mas eu não falei isso para ele, deixei ele falar, e ele falou assim, é verdade, eu vou colocar na taça para ir decantando o vinho, né? Eu falei, isso. Boa viagem, tomara que todos vocês gostem dos vinhos. E fiquei pensando, né? Como que as pessoas acabam confundindo um pouco as coisas. E não tem nada demais errar. O mundo do vinho tem tanta coisa, né? Eu cometo alguns erros várias vezes. Mas aí eu pensei em fazer uma coisa prática a respeito do decanter. E eu produzi aqui alguns acessórios para eu poder dar essa aula. Então, eu não vou abrir esse vinho já está aberto. Esse aqui é um Merlot, safra 2005, que eu tomei em 2020 esse vinho, com 15 anos. Então, ele já tinha uma certa idade. Eu ganhei de um amigo, ele já tinha uma certa idade. Na hora de abrir, eu percebi que a rolha começou a não se entender muito bem com saca-rolha de rosca. Ou melhor, saca-rolha de espiral. Né? Eu fiquei com um pouco de receio, aí eu usei os saca-rolhas de pinça. Tanto que a rolha está um pouquinho estragada, porque quando a pinça entra no gargalo, ela acaba machucando. A pinça, às vezes, machuca um pouco a rolha. Mas o importante foi que eu tirei a rolha toda e guardei. Então ela está aí. Bom, já disse que o vinho é maravilhoso, que é um vinho de 2005, e que o meu amigo avisou, Sérgio, precisa decantar. Então vamos pensar o seguinte, que este vinho é este vinho aqui. Na verdade, isso aqui é um líquido que tem um pouco da cor, ou parece com a cor de vinho. E eu coloquei alguns... eu peguei um saquinho de chá preto e coloquei aqui. Mas não o saquinho, o chá preto. Eu abri o saquinho e coloquei o chá aqui dentro. E deixei decantar. Então eu tenho um vinho muito bom, que é esse, e o meu amigo disse que eu precisava decantar. Então o chazinho preto que eu pus aqui é como se fosse as borras do vinho. E por isso que a gente vai fazer o processo de transferir o vinho que está com as borras decantadas
para esse recipiente que eu não sei porquê, as pessoas deram o nome de decanter. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Uma outra história, eu visitei um amigo no Uruguai uma vez, ele também abriu um vinho de guarda, e era um Bordeaux, muito bom. O que ele fez? Ele abriu o Bordeaux e passou para uma garrafa de cristal, quadrada. O que ele fez? Ele deixou as borras na garrafa e só o líquido na garrafa de cristal. E não era um decanter como esse, ou melhor, um recipiente como esse. Ele deixou o vinho decantar, as borras foram para o fundo e ele passou com bastante cuidado para outra garrafa. Serviu o vinho estava maravilhoso. Outra coisa, eu coloquei uma garrafa de vidro transparente que é para vocês verem como funciona isso. Então, esse vinho, eu deixei ele de pé por um dia na minha adega e as borras decantaram aqui. Vocês vão ver as borras que eu criei. E o que são as borras? Um vinho desse, ele precisa de algum tempo na garrafa. E esse tempo na garrafa, ele sofre algumas reações químico-físicas. E ele vai evoluindo. É uma explicação muito simples o que eu vou dar. Quando esse vinho é engarrafado, se eu abrisse em seguida, um mês depois, e colocasse na taça, ele estaria muito bom. Mas com certeza eu ia perceber que os taninos dele estariam agressivos, pouco rústicos. E um vinho desse, para se tomar jovem, abra um outro, guarde esse para daqui a um tempo. Bom, esse vinho que era muito novo, ficou por 15 anos na garrafa. E os taninos foram sendo polidos. Então imagina os taninos, isso é a minha explicação para a gente ter as borras no fundo da garrafa. Não é isso. Ou melhor, não é só isso. Mas imagine que os taninos são esferas, todas com pontas bem pontiagudas. E quando ele estava pronto, um mês depois, bastante esferinhas com as pontas pontiagudas. Dentro da garrafa, nesses 15 anos, ele foi evoluindo e os taninos foram sendo polidos. Quando você desbasta alguma aresta, ou gasta alguma superfície, ou vai polindo, o que sobra vai caindo no fundo. Ou, se eu fizesse alguma dessas situações aqui na mesa, o que eu tivesse polido ficaria aqui na mesa. Então, esse vinho ficou nessa posição, onde aconteceu esse processo, então as borras vieram para cá. Se eu pego da minha adega, abro, as borras estão misturadas com líquido. E aí eu vou servir numa taça, borras. Eu vou colocar naquele recipiente, as borras também passam. Então, tem que tirar o vinho de dentro da adega, que está na posição horizontal, e botar na vertical. Porque aí as borras vão ser decantadas. Muita gente já deve ter limpado piscina, ou visto pelo menos limpar a piscina. Joga uma substância, aquilo faz com que a sujeira vá para o fundo e passa o aspirador de pó, o aspirador da água, né? Então eu criei essa situação. Eu deixei esse vinho de pé, decantou, e agora eu posso fazer, que é transportar o líquido daqui para cá com muito cuidado. E tem uma coisa que poucas pessoas sabem, ou imaginam, para que serve? Para que servem os ombros da garrafa? A hora que eu for passar, e vocês vão ver, eu vou fazer isso, e as borras vão parar por aqui. Para isso que serve.
Até poderia, se o vinho tivesse decantado, eu até poderia servir com muito cuidado, porque eu estaria enxergando as borras chegando aqui. Vocês vão ver aqui. Então vamos lá. Vinho aberto, sempre um pano, um guardanapo por perto, para não sujar a toalha. Então eu vou pegar o vinho com bastante cuidado, sem mexer muito, porque eu não quero que as borras se misturem. E eu vou passando para cá. Vou virar bem para a câmera para vocês verem. Tá? O líquido que está vindo é um líquido que está sem partícula nenhuma. Porque as borras estão no fundo da garrafa. Opa! Começaram a passar. Mas eu vou continuar até a gente conseguir perceber que as borras estão começando a chegar aqui, mas elas vão ficar no fundo da garrafa. Viram que as borras chegaram aqui nos ombros da garrafa? Bom, é uma simulação, porque raramente, para se dar uma aula, as pessoas vão abrir um vinho de guarda. Mas eu pretendo fazer isso. Eu vou despejar todo o líquido aqui para mostrar para vocês que as borras que eu criei ficaram no fundo da garrafa. E essas borras aqui são semelhantes às borras de um vinho. Olha só que interessante. E exatamente a função desse recipiente é fazer essa brincadeira, ou melhor, fazer essa trasfega, ou trazer o vinho dessa garrafa para aqui dentro. E aí a borra fica aqui embaixo. Como eu disse, é um chazinho preto que eu coloquei. Feito isso, sempre fica um pouquinho de vinho aqui. O vinho está pronto para ser colocado na taça. Esse é um vinho que já evoluiu. Então, eu não preciso oxigenar muito esse vinho. Eu não preciso balançar, oxigenar demais esse vinho. Eu vou já servir as pessoas. Então, o que eu vou colocar aqui é o vinho sem as borras. Pronto. Agora, eu tenho um vinho sem partículas, que eu posso beber. Vou fazer todo o processo e tomar o meu vinho. Então, não foi o que esse meu cliente quis dizer. Ele quis dizer que o vinho na taça começa a oxigenar. Mas os vinhos que eu vendi para ele são vinhos jovens. Esse vinho que eu ganhei de um outro amigo é um vinho de 15 anos, que tem as borras. Então eu utilizo o decanter, ou melhor, eu utilizo esse recipiente que recebeu o nome de decanter para separar o líquido das borras que foram decantadas nesse vinho de guarda. Ok? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com um vinho jovem. Ok? Estou com um vinho aqui de 2021. Um argentino, Cabernet Sauvignon, que tem 1 ano de garrafa, nem isso. Bem, eu saquei a rolha com saca-rolha normal. A rolha está íntegra. Perfeito. Aqui. E o que eu faço logo que eu abro um vinho jovem? Eu já sirvo um pouco na minha taça. E o que eu faço logo depois de servir o vinho? Eu vejo a cor do vinho. Brilhante, não está tão
translúcida, pode ser que esse vinho não seja filtrado, mas a princípio não tem nenhum defeito, não. Não tem sinal de evolução, lógico, porque ele é um vinho muito jovem. Eu vou cheirar. Por enquanto, me parece que ele está um pouco fechado. Ele não está soltando os aromas, porque eu já abri uma garrafa dessa outro dia, e no meio da garrafa para frente, o vinho ficou delicioso. Esse vinho precisa decantar. Mas vamos fazer aqui hoje. Agito a taça para oxigenar bastante. E é isso que é oxigenar o vinho. Porque se eu deixar o vinho aberto, sem servir nas taças, ele vai ficar com essa superfície para ter contato com o ar, com o oxigênio, para ele começar a se abrir. Então, se eu sirvo, eu já aumentei a área e a superfície para o vinho respirar. Mas, como eu estou provando esse vinho, lembrem-se, no vinho de guarda que eu fiz anteriormente, eu não coloquei na taça, porque se eu colocasse na taça, as borras iriam se misturar. Como as borras tinham sido decantadas, eu já fui direto para o decanter. Esse não. Esse aqui eu coloquei na taça para saber se ele está bom mesmo. Agitando a taça, ele está um pouco fechado. Esse vinho merece ir para um recipiente, que é chamado de decanter, para ele ter uma superfície maior e respirar. O que está na taça já fica na taça, eu não vou colocar no recipiente. Mas eu pego a garrafa e coloco de uma vez, diferente da outra garrafa, que era um vinho de guarda, que eu coloquei com bastante cautela. Pus o vinho, olha só o que acontece. O vinho fica com uma superfície muito maior para respirar. E agora ele começa a soltar os aromas. Outra coisa que se faz com vinho jovem, oxigena bastante. Você não agita na taça? Agita aqui também. Bom, deixa o vinho lá, acaba de chamar os amigos, vamos sentando, a gente já vai trazer a pizza está chegando, a Naná desceu para pegar a pizza lá embaixo, a hora que ela chegar, o vinho eu vou servir. E aí sim, o jantar está servido, a refeição está servida, eu vou servir o vinho na taça de todo mundo. E todo mundo vai degustar um vinho já tendo aerado, tendo oxigenado, soltando os aromas, ele fica maravilhoso. E com certeza, da metade para frente, ele vai estar mais gostoso ainda. Mas, Sérgio, todo vinho eu preciso fazer esse tipo de procedimento? Não, não é necessário. Vamos lá. Eu abri o vinho, eu servi, eu dei uma agitada para dar uma oxigenada, deixo ele descansar um pouco. Nossa, o aroma desse vinho está muito bom. Deixa eu agitar de novo. Já está soltando. Quando a gente agita o vinho na taça, a gente não vê isso, mas o vinho entra em contato com as paredes da taça e as paredes da taça são porosas. Então, ele entra em atrito com as paredes da taça e libera novos aromas. Então, não, esse vinho está ótimo, eu já posso servir em seguida. Não preciso nem pro recipiente. E já sirvo de todo mundo. E aí a pizza chega, a gente senta e o vinho já começou a respirar, mas ele já tinha aromas. Então, essa é a dica, é você colocar na taça o vinho jovem e perceber se ele está fechado, está tímido. Mesmo você oxigenando, deixando um pouco mais na taça, ele ainda está preguiçoso para soltar os aromas. Então,
põe num recipiente que leva o nome de decanter. Agita bem, chegou a pizza, serve todo mundo. E a mesma coisa fazendo com um vinho que você vai provar e vai determinar. Esse vinho está muito aromático, eu não preciso ir para um decanter. Ou melhor, eu não preciso colocá-lo num recipiente para ele respirar mais rapidamente. Vinho na prática. Eu acho que fazendo dessa maneira, eu acredito que as pessoas consigam assimilar um pouquinho mais, né? E o que eu gosto de fazer é passar o meu conhecimento para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e apreendido. Nos vemos num próximo vídeo. Saúde!